Boas tardes, boas noites para todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alejandro Feige, sou coordenador da Comunidade Internacional de Coaching e quero dar as boas-vindas para vocês que estão conosco hoje. Você vai perceber meu português, eu sou da Argentina, então vou fazer meu melhor esforço para falar um português decente hoje. Então, novamente, as boas-vindas para esse webinar. Vamos a estar falando sobre coaching executivo para líderes. E antes de começar com o webinar, temos algumas dicas para poder fazer uso desta ferramenta do webinar. Em primeiro lugar, nós recomendamos utilizar a tela cheia, o modo de tela cheia, que você pode mudar para a tela cheia fazendo clique no ícone que está aqui nessa pequena barra de ferramentas aqui. Então, recomendamos o modo de tela cheia. E também você pode enviar suas perguntas ao palestrante, para João. Pode enviar suas perguntas utilizando o chat, que aqui simplesmente você pode escrever suas perguntas lá e nós vamos receber aqui. E, finalmente, se você quiser falar com o palestrante, pode levantar sua mão. Então, nós vamos abrir o microfone para você. Isso especialmente no momento de perguntas e respostas, provavelmente ao final do webinar. Assim que, em primeiro lugar, eu quisiera saber se você me está ouvindo bem, se pode enviar uma mensagem pelo chat ou levantar sua mão. É um bom feedback para a gente. Muito obrigado. Ok. Perfeito, muito obrigado. Então, acho que eu vou dar as boas-vindas para João, para começar o webinar hoje. João, seja bem-vindo para o webinar. Muito obrigado por essa oportunidade de hoje. Obrigado, Alejandro. Boa noite a todos. Obrigado aí pelo teu português, Alejandro, que vem se desenvolvendo aí ao longo desses tempos. É muito bom estar hoje com vocês nesse webinar de um tema bastante interessante. Coaching é um tema bastante interessante e que traz hoje resultados fantásticos, não só na vida das pessoas, como das empresas também. E coaching, quando nós falamos de coaching executivo, nós falamos de um coaching voltado para pessoas que estão em altos postos nas empresas. Então, é um coaching que pode fazer a diferença na vida de negócios e principalmente na vida de muitas pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos aqui um webinar. A nossa expectativa de duração desse webinar é por volta de 1 hora, sendo que eu devo falar aproximadamente por volta de uns 40 a 45 minutos. Vai depender também da participação de vocês. E a nossa ideia é que ao final vocês tenham aí 15 minutos para fazer perguntas e interagir. Mas, a qualquer momento desse webinar, enquanto eu estiver falando, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode colocar ali na área de chat, como nós mostramos nos slides anteriores. E o Alejandro vai ter um grande prazer de me encaminhar essas perguntas e me avisar, e eu irei respondendo à medida que elas forem surgir. A participação de você é o que enriquece esse webinar. E eu já agradeço desde já nesse sentido. Muito bom. Antes de nós começarmos, propriamente dito, a parte de apresentação conceitual, o que eu trouxe aqui para vocês sobre coaching executivo de líderes, eu, como sempre, como em todos os webinars, gostaria de conhecer um pouco vocês, até para que eu possa fazer esse webinar de uma forma direcionada, de uma forma dentro da linguagem de que é essa nossa audiência, esse nosso público de vocês. E a primeira pergunta é uma pergunta cujas respostas possíveis são sim ou não.
você já esteve em um treinamento de coaching? E quando eu pergunto treinamento de coaching, eu me refiro a um treinamento formal. Mesmo que seja de 2 dias, ou mesmo que seja algo de 4 ou 5 dias, você já participou de um treinamento em sala de aula ou via internet com uma duração mínima de 2 dias em coaching? Alejandro, é com você aí, já está na tela de vocês, sim ou não, podem responder. Obrigado, João. Sim, você pode fazer clique na tela para a sua resposta. Vamos a aguardar uns segundos mais para compartilhar os resultados. Até aqui, João, os 100% dos participantes fizeram um treinamento de coaching. Sim. Ótimo, muito bom. Sim, ok, muito bom. Então, já estamos aí conversando com um público que tem algum treinamento ou até formação em coaching. Muito interessante. Então, acredito que a contribuição de vocês vai ser bastante rica nesse nosso webinar. E a minha segunda pergunta é, você trabalha com coaching? Nós sabemos que algumas pessoas fazem uma formação, um treinamento, mas não necessariamente vêm trabalhar com coaching. Aqui, coaching não precisa ser a sua atividade principal, mas é importante que você, um percentual do seu tempo, da sua atividade profissional, seja com coaching, nem que seja 10, 15, 20% do seu tempo, não é problema. E, novamente, aqui as respostas possíveis são sim ou não. Alejandro, é contigo novamente. Sim, João. Aproximadamente os 60% sim trabalha com coaching, o 40% não. Okay. E a última pergunta é, você tem interesse, você quer se desenvolver ou ampliar o seu desenvolvimento como um coach executivo de líderes em empresas? Novamente, sim ou não as possibilidades. Muito bom. Já estamos recebendo as respostas. Só um instante mais. Bom, muito bom. Sim, João, a toda a gente tem interesse em desenvolver como coach executivo para líderes. Sim. Ok, muito bom, 100%. Acredito que esse webinar possa ser um ponto de partida, claro que são 45 minutos, 1 hora, então aqui a nossa ideia não é aprofundar no tema, porque obviamente não seria possível, mas jogar algumas ideias, jogar alguns conceitos que podem ser o ponto de partida para vocês dentro dessa intenção que vocês têm. E eu gostaria de começar falando um pouco sobre o que é coaching executivo. Todos têm, então, formação de coaching, então eu não preciso me aprofundar muito em coaching, só para que nós possamos aqui alinhar o que eu entendo como coaching, ou quando eu falo a palavra coaching, o que eu quero dizer. Eu conto normalmente uma metáfora. Imagine que você que me ouve nesse momento tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo. Eu não sei aí a idade de todos, eu vi que alguns são conhecidos, outros não. Mas suponhamos que nessa máquina do tempo você pudesse voltar aos seus 18 anos, 20 anos de idade. Alguns voltariam muito pouco, outros voltariam vários anos. E agora você está com 20 anos, 18 anos de idade, porém, com toda a experiência de vida, com todo o seu conhecimento que você tem hoje. Só que você está com 18, 20 anos de idade em 2013. Não é que você volta lá para 1993 sabendo o que vai acontecer no futuro, porque senão você entraria na primeira loteria e apostaria na Mega Sena e ganharia sozinho ou ganharia vários concursos da Mega Sena. Não é bem isso que se trata. Mas se trata de, imagina, você hoje com 18, 20 anos de idade, mas com toda a tua bagagem, toda a tua experiência de vida que você tem com a idade que você tem hoje. E eu tenho certeza que se eu fizer a pergunta para você de como é que seria isso,
as respostas que normalmente eu ouço quando faço essa pergunta é: ah, seria uma covardia. Ah, eu saberia lidar muito melhor com as situações, com as questões que apareceriam na minha vida, mesmo não sabendo quais iriam surgir, porque nós estamos aqui falando de iniciar uma nova vida a partir dos 18, 20 anos de idade. E por quê? Porque nós, hoje, temos uma percepção, nós conseguimos nos perceber, perceber o cenário, perceber os outros, perceber as relações de uma forma muito mais ampla, forma essa que a vida nos traz. E aí eu tenho muito mais opções, eu tenho muito mais condições de lidar com o que surge comigo do que quando eu tinha 18, 19 anos de idade, com pouquíssima experiência de vida e arriscando, tentando fazer as coisas de um jeito. Algumas eu obtinha o resultado desejado, outras não. Coaching é um processo que traz justamente essa ampliação de percepções. Ele é um processo estruturado, com começo, meio e fim, mas que leva o cliente, o coach, a perceber muito mais do que o que ele perceberia sozinho. E a partir dessa ampliação de percepções, ele enxerga muito mais opções e acaba por operar muito próximo ao seu máximo potencial. Nós não operamos no potencial máximo que nós temos. Nós operamos a 70%, 80% do nosso potencial. Coaching permite que eu chegue muito próximo do máximo que eu posso dar. E aí, claro que o resultado final também será muito próximo, ou o que eu espero, o que eu quero da vida nos mais diversos campos. Isso é coaching. Então, nós estamos aqui, nós falaremos hoje desse processo estruturado que permite que um cliente opere de uma forma melhor, tenha um desempenho melhor através da ampliação de percepções, através da obtenção de um estado interno pleno de recursos. É disso que se trata. E no caso do coaching executivo de líderes, é aquele coaching que é feito com um executivo cujo cliente, cujo coach é um executivo de uma empresa. É diferente quando a gente fala coaching para líderes, ou quando a gente fala coaching tools for leaders, ferramentas de coaching para líderes, e a gente está querendo dizer que nós vamos fazer com que aquele líder use ferramentas de coaching no exercício da liderança. Então, ele não precisa nem ser formado em coaching, mas ele vai usar como fazer perguntas poderosas, ele vai usar como estabelecer rapport, como calibrar um cliente no exercício da liderança. Aqui, quando nós dizemos coaching executivo de líderes, é você, coach, fazendo coaching com um cliente que é um líder, que é um executivo numa empresa. É disso que se trata. E quando nós falamos de executivo, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando do presidente da empresa, por exemplo. É um das possibilidades. Então, o teu cliente vai ser o presidente de uma empresa. Ou vice-presidentes, ou superintendentes, diretores, ou mesmo líderes ou responsáveis por divisões nessas empresas ou departamentos. Ou seja, são normalmente pessoas em altos postos numa organização. Muitas vezes são pessoas que são solitárias ou são pessoas que estão numa função onde elas não têm muitos pares com quem repartir determinadas questões. Também nós podemos falar de clientes que são membros de um conselho deliberativo ou um conselho de acionistas de uma empresa, ou até, muitas vezes, gestores nessa empresa, ou mentores, são profissionais que já têm uma determinada experiência e sabem como é que é a receita do bolo e vão passar isso para colaboradores que estão lá na organização.
muitas vezes são pessoas que têm uma equipe e têm que fazer com que essa equipe produza o máximo. Então, eles saem daquela situação em que eu dependo apenas de mim mesmo para obter um resultado, e normalmente todos eles são excelentes em termos de técnicos, em termos de fazer bem o que tecnicamente a empresa faz, mas agora eles têm um desafio de fazer com que os outros produzam o máximo que podem produzir. E vão ser nossos clientes num processo de coaching. Dentro dessa função do executivo, quais são os principais temas, quais são os principais assuntos com os quais eles lidam e que podem ser temas de um coaching executivo? Do que se trata esse coaching executivo? Primeiramente, eles têm um trabalho onde a pressão é frequente. É terminar um ano tendo atingido uma meta, que no ano seguinte já virá uma meta maior. E o mundo hoje demanda. As empresas foram construídas, na sua maioria, não podemos aqui dizer que são todas, sem querer generalizar, mas na sua maioria, as empresas estão estruturadas para crescer. Se elas não crescem, elas não conseguem ser competitivas. Elas não criam oportunidade de carreira para suas equipes. E a partir daí elas perdem ou têm uma grande possibilidade de perder os talentos. O executivo, ele tem uma pressão do nível hierárquico acima dele, ele tem uma pressão dos pares que muitas vezes competem com ele tem uma pressão da equipe dele. É um trabalho em constante pressão. E ele tem que ter um equilíbrio emocional tal em que ele utilize essa pressão como combustível para ele ser mais eficiente. Se essa pressão for motivo de desestruturação emocional dele, ele começa a ter sérios problemas em entregar aquilo que esperam dele. Coaching pode ajudá-lo muito no como lidar com isso, os aspectos emocionais que envolvem o trabalho do executivo, do líder. Um segundo desafio é conseguir criar um pensamento sistêmico. Um pensamento que consegue enxergar o todo. Um pensamento que tenha consciência que os nossos grandes problemas de hoje muitas vezes foram as grandes soluções de ontem. Um pensamento que perceba as consequências do que eu faço. Nós ainda sofremos, principalmente na Europa, em parte nos Estados Unidos e mesmo no Brasil, as consequências da crise de 2008, que foi uma crise típica de foco no eu e no curto prazo. Em muitas empresas, os executivos são remunerados através de um bônus que é anual. Esse bônus anual leva a um pensamento, a ações de curto prazo, quando o que garante, o que dá sustentabilidade à empresa são ações de prazo muito mais longo, ações muito mais sustentáveis. E para que eu esteja orientado a ações sustentáveis, eu tenho que, na hora de decidir, olhar o todo e não olhar apenas a parte que me favorece. Um executivo, ele tem que ter essa preocupação do todo, não só nas decisões dele, como também na trabalhar com a sua equipe de forma que ela também trabalhe assim. O pensamento sistêmico é muito desenvolvido pelo Peter Senge, nos livros dele, o mais clássico, A Quinta Disciplina, onde ele mostra a importância das organizações que aprendem. Coaching está muito relacionado com ajudar a aprender. Que ele mostra que somente essas empresas terão condições de se manter nos cenários competitivos. E dentro das características das organizações que aprendem, ele apresenta 5 quesitos. Um dos quesitos é o pensamento sistêmico, e que também é um assunto
que pode ser uma das grandes diferenças que farão a diferença na hora que vocês estiverem fazendo coaching com um líder. Um outro desafio do líder é ele conseguir dos seus liderados comprometimento. Nós normalmente ouvimos dos líderes uma certa reclamação ou uma certa insatisfação em relação a equipes que não são comprometidas. Também, quando nós pagamos um bônus anual, provavelmente nós não teremos o comprometimento que nós desejamos. E outra coisa muito importante na obtenção do comprometimento é a criação de uma visão compartilhada. Ou seja, eu, líder, enxergo claramente o futuro desejado e consigo fazer com que o meu time compre esse futuro desejado e energize, se motive para que ele vire uma realidade. A criação de uma visão compartilhada que gera obtenção de comprometimento é também outro assunto fantástico para coaching executivo. É por causa de uma visão compartilhada que pessoas entram num bote de borracha para enfrentar baleiros japoneses, porque eles acreditam que estão contribuindo para salvar o mundo. Aquela pessoa que, por causa de uma missão da empresa, por causa de uma visão compartilhada, por causa dos valores da empresa, chega em casa e diz com orgulho o que ele está fazendo, com o que ele trabalha profissionalmente, quando o filho dele pergunta, papai, o que você faz? É uma pessoa que gera muito mais resultado do que aquela que simplesmente foca no seu trabalho, uma atividade rotineira e que lhe gera um salário no final do mês. Então, quando eu chego em casa e falo, meu filho, eu estou ajudando a transformar o mundo, eu farei o que eu faço com muito mais competência, com muito mais motivação. O executivo, ele é responsável por criar isso. E isso também pode ser muito trabalhado num processo de coaching. Outra questão é que o mundo muda cada vez mais rápido e eu nem vou falar muito sobre isso porque eu não preciso, vocês sabem disso. E, a partir daí, os cenários se tornam muito mais exigentes também com essas rápidas mudanças. Quando eu acho que eu já tenho as respostas, as perguntas mudam, as demandas mudam. E quando eu digo cenários, eu estou falando de acionistas da empresa, eu estou falando de clientes, eu estou falando de colaboradores, entre outros. Posso falar também de fornecedores. Enfim, as demandas mudam, os cenários mudam rapidamente. E o líder ele tem que lidar com isso. Isso acaba gerando aquilo que nós falamos logo no começo, que é o líder sofrendo pressões constantemente, o executivo sofrendo pressões constantemente. Outro ponto, e aqui é um ponto super importante no coaching executivo, é que conhecimento técnico não é suficiente. Você que me ouve, você que é coach, ou você que tem formação ou já fez algum curso de coaching. Se você for fazer um coaching com um presidente de uma empresa, com um vice-presidente, com um diretor de uma área, talvez esse processo de coaching pouco agregue se você for falar de planejamento estratégico, se você for falar de business plan, se você for falar de plano de negócios, se você for falar da análise SWOT, das forças de Potter, enfim, porque esse executivo, ele dá aula sobre esses assuntos. Ele é extremamente eficiente, ele é extremamente competente nessas questões. Aliás, é por ser tão bom nessas questões que ele chegou onde ele chegou. Agora, se nós formos sair da competência técnica e formos para outras questões, por exemplo, a competência emocional, aí nós temos um campo amplo de trabalho onde pode gerar diferenças, pode gerar mudanças que são verdadeiros diferenciais competitivos. Nós, e eu particularmente, constantemente, somos chamados para fazer coaching em empresas com executivos, com líderes, que estão
fantásticos na área técnica deles. Eles fazem o que fazem tecnicamente, na gestão de tributos, em marketing, em vendas, em produção, com uma competência fantástica. É comum, quando o Departamento de Recursos Humanos faz a primeira entrevista comigo para alinhar as necessidades, eu ouvi coisas do tipo: ele é o melhor técnico nessa área que nós temos aqui na empresa. Ele é melhor que o presidente da empresa. Porém, na questão de relacionamento humano, é um grande desafio. Porém, ele ainda está, ele não mudou de degrau de liderança no pipeline do Rancharan. Ele continua sendo um líder de pessoas, ele não é líder de líderes. Enfim, nós ouvimos coisas que envolvem muitos aspectos emocionais, porque quando você começa a fazer um trabalho de coaching e percebe o porquê a pessoa não faz o que é esperado dela, você percebe que se esbarra em crenças, em hábitos fortemente vinculados a fatores, a questões emocionais. E aí, desenvolvimento pessoal, equilíbrio emocional, fazem muito mais diferença do que ampliação de conhecimento técnico. E coaching pode fazer a diferença. Quando eu digo em desenvolvimento pessoal, eu estou falando de uma pessoa que deixa de se preocupar apenas consigo ou com seus mais próximos e passa a se preocupar com o todo. Com uma pessoa que deixa o papel de vítima e vai para o papel de protagonista. Com uma pessoa que responsabiliza a si mesma pelos resultados obtidos e não aos outros. Tudo isso envolve desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que, ao invés de negar e nem perceber seus comportamentos, pensamentos ou emoções, é uma pessoa que não só percebe seus comportamentos, emoções e pensamentos, como também ela consegue, na maior parte do tempo, dominá-los, ter controle sobre eles. Tudo isso são questões de desenvolvimento pessoal que podem ser trabalhadas no coaching. E, a partir daí, transformar esse executivo, esse líder, em alguém muito mais empoderado, em alguém que tem condição de fazer muito mais diferença. Alguém que consegue olhar para os outros também da perspectiva deles. Alguém que acredita que está muito bem e que os outros também estão bem, apesar das limitações que todos nós temos. E que puxa aqueles que são médios, que são medíocres, mas no sentido de medíocre, aquele que está da média, para resultados acima da média. E não aquele que se irrita com aquele que é médio, com aquele que é medíocre, de tal forma que, numa relação carregada de fatores emocionais, passa a obter daquela pessoa o que ela tem de pior para oferecer. O coaching executivo, ele trabalha de forma que o executivo consiga fazer com que os seus liderados gerem o melhor, o melhor que esses liderados podem oferecer. E muito bom. E você, como coach de executivos, né, como um coach executivo de líderes, quais são as habilidades que você tem que ter? Bom, alguns pontos são bastante típicos num coaching executivo. Esse executivo normalmente é um profissional em que o excesso dos seus pontos fortes é a sua maior fraqueza. Imagina um profissional que chegou a um alto cargo de liderança pela força que ele tinha, pela determinação que ele tinha. E ele continua batendo em todo mundo. E ele entra num processo de coaching para justamente perceber que o que ajudou ele até um determinado momento, hoje é o que ele mais atrapalha. Ou se ele era um perfeccionista, e ele passa agora a cobrar esse perfeccionismo da sua equipe, perdendo em criatividade, perdendo em inovação, perdendo em pensamento estratégico, porque ele acaba ficando preso a detalhes, ou seja,
é algo que numa quantidade menor, inclusive a força, era um ponto forte, mas que ao ser consolidado e intensificado se torna uma fraqueza. Outro ponto interessante no cenário de um executivo é que vocês terão como cliente uma pessoa que está rodeada de liderados, de outras pessoas, que dizem para o teu cliente o que ele quer ouvir. Não necessariamente o que elas pensam ou o que elas percebem no mercado. E quanto mais o executivo ele sobe hierarquicamente na pirâmide, mais cego ele fica. Mais ele se desconecta de fornecedores, de clientes, de concorrentes. E nem todos têm a percepção de saírem da sua sala de ar-condicionado, onde ficam ouvindo aquilo que as pessoas sabem que eles querem ouvir, e ir para campo, ir para a rua. Ou nem todos incentivam as suas equipes a dizerem para eles as duras verdades. E eles ficam muitas vezes se iludindo com doces mentiras. Eu li outro dia um artigo, uma entrevista com a Luísa, do Magazine Luiza, e ela se afastou da operação, ela não está mais no dia a dia, e ela comentou uma coisa muito interessante. Ela mantém contato com o saque da empresa dela, porque através do saque ela está em contato direto com os clientes, ela está em contato direto com o mercado, que não tem o mínimo constrangimento em dizer para ela o que tem que ser dito. Num processo de coaching de executivos, vocês vão estar trabalhando com pessoas, em vários momentos, que estão cegas às doces mentiras que eles ouvem. O trabalho de ampliação de percepções passa por aí. Normalmente, ou em muitas vezes, esses executivos têm poucos modelos, eles têm poucas referências. Tá? E o coaching pode ajudá-los a buscar modelos para essas qualidades ou qualidades que eles estão precisando desenvolver no coaching, qualidades que eles não têm. O executivo, muitas vezes, até talvez por causa do segundo item, ele deixa o ego dele inflar mais do que o que seria saudável. O nosso ego tem que estar no tamanho ideal, nem murcho, nem inflado demais. Vocês, como coaches de um executivo, de um outer leader, terão com alguma frequência um cliente que o ego inflou. E aí ele se torna arrogante. Ele, de novo, ele não percebe muitas coisas que deveria perceber e por aí toma decisões ruins, decisões que não necessariamente levam aos resultados desejados. O coach, também, esse coach, ele trabalha muito, ele é um cliente que quer controlar a equipe, ele quer que a equipe faça do jeito dele ou o que ele quer, então ele não dá liberdade e oportunidade da equipe se desenvolver ou apresentar propostas diferentes que muitas vezes podem ser muito enriquecedoras da própria proposta dele. E também vocês terão um cliente que em muitas situações vai tentar controlar, não só vocês, como o processo. Então aí vocês podem até acrescentar, deseja controlar a sua equipe, o coach e o coaching. Né? E vocês, como coaches, também devem saber lidar com isso. E, por último, é também um grande desafio vocês fazerem coaching com uma pessoa que tem uma agenda concorridíssima. Então, ele tem pouca disponibilidade para as sessões, para as tarefas, e, inclusive, quando ele está com você, muitas vezes ele não está 100% com você. Trabalhar de forma que o ambiente onde as sessões vão ser feitas é o melhor possível, em que o coach consiga criar uma conexão com o coachee de forma tão profunda que ele abaixe essa mente dele tão rápida e entre profundamente ou entre totalmente na sessão, são habilidades que vocês, como coaches executivos, têm que ter ou terão que ter. Muito bom. Tudo bem até aqui? Alejandro, alguma pergunta até aqui? Algum comentário dos que nos ouvem?
João, tudo certo. Até aqui não tem perguntas para você ainda. Mas convidamos os participantes a enviar suas perguntas pelo chat. Ok. Ó, então, quem quiser colocar alguma pergunta, coloque o Alejandro AV e me transmite, e aí eu vou respondendo também à medida aqui da apresentação. Bom, benefícios do coaching executivo. Qual é a vantagem de uma empresa ou de um executivo contratar um processo de coaching? O que ele ganha com isso? Primeiro, óbvio, ele vai ter melhor desempenho. Ele, a partir do trabalho que é executado com ele, ele rende mais. Nós estamos aqui falando que coaching é trabalhar próximo ao seu potencial máximo. E com isso, melhora o teu desempenho. Outro ponto muito importante é que o executivo, uma ação, uma decisão que ele tome em função de um processo de coaching, em função de um insight que ele teve num processo de coaching, pode representar milhões na vida de uma empresa e na vida das pessoas dessa empresa. Eu me lembro até hoje que eu fiz uma sessão de coaching uma vez, junto com um executivo da Austrália, que tinha vindo aqui para o Brasil para fazer uma formação em coaching com o Joseph O'Connor, que é o fundador da ICC. E numa pergunta que eu fiz para aquele executivo, ele acessou um insight, uma resposta, que na verdade ele já tinha, a resposta estava com ele, e ele começou ali no meio da sessão a escrever uma série de decisões, uma série de coisas. Ele não parava de escrever, escreveu por coisa de 15, 20 minutos, eu fiquei quieto do lado dele, não quis interromper aquele momento criativo. Ele terminou, arrumou todas as folhas de papel, batendo na mesa, guardou numa pasta que estava com ele e falou: adorei a sessão. E depois ele falou que aquilo foi fundamental em decisões que ele acabou tomando. Então, olha o poder que vocês têm de ajudar as pessoas a encontrarem respostas que podem fazer diferenças fantásticas. Outro ponto é que o coach, com todo aquele pensamento sistêmico, com todo aquele desenvolvimento pessoal, com atitudes que fazem a diferença, ele se torna inspiração para os seus liderados. E ninguém é tão bom numa empresa que se baste. O executivo ele depende dos outros. E ele depende dos outros inspirados. Ele depende dos outros comprometidos. Ele depende dos outros motivados. E o coaching, através de tudo que a gente já falou até aqui, mas de muitas outras coisas também, ele se torna uma fonte inspiradora. E aí ele transforma a empresa, que não deixa de ser a função dele. Ele também, a partir do momento em que ele delega mais, a partir do momento em que ele motiva, desenvolve os outros, ele passa a diminuir a participação dele no operacional e ele passa a ter mais tempo para o estratégico. Isso também é fundamental numa função que está ali para gerar resultados. Outro ponto importante, eu falei num slide anterior, que a função do executivo é uma função solitária. Um presidente de uma empresa, muitas vezes que tem que tomar uma decisão que vai envolver a demissão de dezenas de centenas de pessoas ou outras decisões difíceis, muitas vezes ele não pode dividir isso com ninguém. Mesmo porque se ele dividir isso com alguém, esse tipo de informação vai chegar em quem não quando ele faz processo de coaching, ele tem a oportunidade de dividir com alguém questões difíceis como essa. E já falamos esse último, também melhoria no resultado da empresa. Bom, eu gostaria agora de abrir para as perguntas dos participantes. Aqui o tema é muito amplo, ele é muito rico, dá para continuar falando, mas eu gostaria agora de deixar um pouco para vocês
as perguntas, comentários, troca de ideias que vocês queiram fazer, porque uma das grandes formas de aprendizagem não é apenas nós ouvirmos alguém falar sobre um assunto, mas também nós debatermos, discutirmos sobre esse assunto. Alejandro, é contigo aí a parte agora de perguntas. Obrigado, João. Eu tenho uma pergunta de Cláudia. Ela está perguntando, qual foi o seu maior desafio como coach? Pode dar um exemplo de um caso real sem citar nomes? Tá. No caso de coaching executivo, o meu maior desafio foi um executivo na área comercial de uma grande empresa. Se eu falar o nome da empresa, todos vocês conhecem, tenho certeza. E que ele era uma pessoa que ele tinha obtido, era um executivo de área comercial, tinha obtido resultados fantásticos, extremamente rápidos, porém, através de uma postura agressiva. E ele foi colocado para comandar uma das divisões dessa empresa, era uma divisão externa, teve para vender, ele passou a usar com os seus liderados e gerando turnover altíssimo, absenteísmo e esse tipo de coisa. E a empresa não queria se desfazer dele, porque ele tinha tido uma carreira de sucesso, mas ao mesmo tempo aquela situação não podia se manter. E eu fui chamado lá para fazer um trabalho onde essa pessoa pudesse manter os resultados que mantinha em termos de vendas, porém, trabalhando de uma forma diferente na relação com a sua equipe, com a equipe dele. E quando eu cheguei lá, eu percebi que esse profissional, ele era totalmente cego, absolutamente. E o que ele fazia causava na equipe dele. Então, e nesse caso, o coaching foi todo trabalhado no sentido de ele começar a olhar para fora, ele a ter contato com outras pessoas, coisa que no começo ele se recusava totalmente, para pegar feedback e avaliar o efeito que ele estava causando. E depois de um trabalho onde, ok, ele percebeu a vantagem que ele teria em pedir feedback, ele negava, ele desqualificava os feedbacks que ele recebia. E aí teve toda uma segunda etapa no processo de coaching, nesse longo processo, até que ele percebesse que tudo aquilo que estava acontecendo não eram jogos políticos contra ele, que era o que ele falava, e que ele passasse sim a se responsabilizar e não responsabilizar os outros pela imagem negativa que ele tinha na empresa, porque durante bom tempo no processo, primeiro ele negou que falava isso, primeiro ele negou que ele gritava com as pessoas, e ele me falava, quando eu perguntava isso, ele falava se ele gritava com as pessoas, ou como é que ele percebia a relação dele com as pessoas, ele falava, normal, às vezes nós temos que ser um pouco mais duro com as pessoas, agora se 2 ou 3 saem chorando da sala, o que eu posso fazer se as pessoas são fracas? E pouco a pouco ele foi notando isso, e os feedbacks que ele recebia, ele falava que eram jogos políticos e que todo mundo grita com as pessoas. Então aí vocês já percebem que ele passou de não grito com grito, mas isso é normal. E foi ampliando, 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 até que ele chegou num nível em que ele se deu conta de que poderia obter os bons resultados, porém de uma forma diferente. Esse foi o meu maior desafio em coaching executivo. Obrigado aí pela pergunta, Cláudia. Muito obrigado, João. Tem outra pergunta? E é também interessante, só queria, Alejandro, desculpe, só queria aproveitar também para falar o seguinte, quando nós somos contratados para fazer não só um coaching executivo, mas às vezes um coaching de negócios também, mas no caso do coaching executivo, se nós dermos um tratamento ao indivíduo, nós estaremos fazendo um processo incompleto. Porque o indivíduo está dentro de um sistema. E o sistema interage para que ele seja daquela forma. E quando ele começa a mudar, o sistema muda também para que ele volte a ser quem ele sempre foi. No caso desse executivo do exemplo anterior que eu citei,
ele tinha junto com ele um diretor que era o responsável por ele e tinha um perfil, uma personalidade que é aquela pessoa que trabalha muito, tem muita preocupação em se dar bem com os outros, em estabelecer relações harmoniosas. Então, para esse diretor, era extremamente conveniente ele ter um executivo na equipe dele que fosse agressivo, porque esse executivo brigava por ele, por esse diretor que era harmonioso, que não queria criar confusão com ninguém. E a partir do momento que o executivo que estava fazendo coaching começou a fazer um processo de coaching e começou a mudar, o diretor dele começou a cobrá-lo atitudes mais agressivas. Então, quando vocês forem trabalhar coaching, é importante que vocês, coaches, considerem o todo num processo de coaching executivo, porque senão vocês estarão fazendo algo incompleto e que não irá muito para frente. Alejandro, pois não, próxima pergunta. Obrigado, João. Uma pergunta de Alfeu. Ele pergunta, que ferramenta se pode usar para lidar com o poder do cliente para a condução de uma sessão com 100% de presença do cliente? Tá. Algumas ferramentas existem. Primeiro, a escolha do local. Tire o executivo da sala dele, tire do local onde ele manda. Normalmente, eu faço atendimento de coaching executivo numa sala fora da empresa dele, onde ele não é o chefe. Segundo, estabeleça estados de conexão profundos com esse cliente. Seja através da linguagem, seja através da sua conexão com o cliente, leve-o a um estado de conexão profunda. Você pode fazer isso de formas simples como com técnicas mais avançadas. Então, você pode desde colocar uma música no início da sessão, enquanto você se ausenta da sala, em que faça com que ele entre em contato consigo mesmo. Você pode ter uma imagem na sala que leve a uma introspecção. Como você pode ir até técnicas mais complexas de estado profundos, que são estados generativos. Se você quiser, inclusive, mais técnicas nesse sentido, vai ter o meu e-mail no último slide e você até pode me mandar um e-mail que eu te mando algum material sobre isso. Mas, principalmente, tire ele da sala dele. E, se possível, tire esse coach, esse executivo, da empresa dele e leve-o para um ambiente onde a energia é totalmente diferente da energia que ele tem lá dentro da empresa. Alejandro? Obrigado, João. Temos mais perguntas de Cristina. Cristina enviou pelo chat. João, no caso de uma empresa que tem 2 executivos no mesmo nível, como pares e ambos dividem decisões, porém eles têm os valores completamente diferentes, como o coach trata isso? Tá, opa, boa pergunta, Cristina. E normalmente dizem que as boas perguntas são aquelas que nós não temos as respostas, né? Mas eu vou te dar uma resposta para essa pergunta mesmo ela sendo boa. Um ponto fundamental e a diferença do coaching em empresa para o coaching de vida, ou seja, aquele coaching que uma pessoa te procura e te contrata para trabalhar uma questão dela, sob o ponto de vista dela, sobre a referência dela, é que no coaching de empresas e no coaching de executivos, há a necessidade de se fazer um alinhamento com os envolvidos. Normalmente, nesse alinhamento, quem estão? O contratante, que pode ser o Departamento de Recursos Humanos. No caso de presidente de empresa, eu já fiz coaching com o presidente de empresa, que quem havia contratado era a matriz lá na Inglaterra. E o presidente era o presidente da empresa aqui no Brasil. Então, eu tenho que fazer um alinhamento entre o presidente, o coach, que é o executivo que vai fazer as sessões, com quem me contratou e comigo como coach. Então, não é agora 2 envolvidos, mas são 3 ou 4 envolvidos, no caso aí que você cita 2 coaches. Qual é o objetivo desse processo? Eles estão trabalhando com um objetivo único
ou são processos diferentes? E aí, se é um objetivo único, ou mesmo sendo objetivo único, então tem que ver. Esses valores, eles são conflitantes ou são valores diferentes, mas que não se agridem, que podem conviver juntos naquele objetivo? Não, eles são conflitantes. Então, você vai usar o objetivo comum para fazer o alinhamento de valores. E aí, trabalhando conflitos. Muitas vezes, os valores, eles estão muito relacionados, Cristina, com o como chegar lá, mas não necessariamente relacionados com o que nós queremos ou aonde nós queremos. Muitas vezes as pessoas concordam com o objetivo final, elas estão discordando da forma como chegar. E os valores da jornada é que acabam se tornando conflitantes. Pois, faça um processo de coaching onde esses dois executivos consigam, através de um objetivo comum, atingir valores que permeiem, que permitam chegar lá. Se os objetivos são frontalmente discordantes, aí pode-se usar ou técnica de negociação, que busca o ganha-ganha. Nós temos um termo na programação neurolinguística que é fazer segmentações para cima, que é ir buscando o que está por trás, o que está por trás, o que está por trás, até que se chegue num ponto comum e a partir desse ponto comum se negocie formas, e que busquem um alinhamento de valores. Quando há uma desconexão total de valores, então eu sou honesto e o outro é desonesto, e o outro quer chegar naquele objetivo roubando, e ele acha que chegar honestamente é perda de tempo, e eu não concordo em roubar, eu acho que não se pode pegar atalho nessa questão, e as duas partes não se demovem, você não vai conseguir seguir adiante. Então, o que eu sugiro é justamente isso, buscar o que tem de comum. Se são dois processos em separado, com dois objetivos separados, aí, nesse caso, tem que se ver se eles vão caminhar separados e qual é o problema de cada um operar do seu modo. Como cada um influencia de uma forma limitante um ao outro. E quais são as formas possibilitadoras. Então, tudo isso é buscar via coaching. Em resumo, alinhamento de objetivos, segmentar para cima, ou seja, buscar o que cada um ganha com o processo até que se chegue num ponto comum, alinhamento de valores. Se o conflito, depois disso tudo, as duas partes continuarem irredutíveis e você não conseguir, num processo de coaching, fazer esse alinhamento, você vai ter inviabilizada essa jornada deles juntos. Alejandro? Obrigado, João. Vamos então com uma pergunta de Pedro Pinto. Ele pergunta: como fazer quando o diretor reconhece as vantagens do coach, mas não tem tempo para as sessões? A sessão de coach foi... desculpe. A sessão de coach foi promovido pelo chefe do diretor. Bom, eu não acredito em não ter tempo. Tempo é uma questão de prioridade. Então, se ele não tem tempo, é porque ele não deu a prioridade para esse tema. E ele não deu, provavelmente, a prioridade para esse tema porque ele não energizou suficientemente para considerar que esse tema é importante. Importante para que ele dedique o tempo que um processo dá. Pedro, né? Pedro, é muito importante que antes de começar o processo seja feito um alinhamento com todos os envolvidos. E nesse alinhamento, inclusive, eu chego a fazer com que a pessoa me mande por escrito o compromisso que ela está assumindo com o coaching. Nesse alinhamento, ela vai ou não assumir um compromisso. Se ela não assume esse compromisso por escrito, inclusive, a gente já nem começa o processo. As nossas propostas de coaching, elas têm duas etapas e as duas são cobradas do cliente. A primeira etapa é alinhamento de valores, que até tem um pouco a ver com lá a colocação que a Cristina fez. É alinhamento de compromisso para depois começar o processo. E nós trabalhamos muito bem isso.
é importante que você se torne um expert em perceber se a pessoa está ou não está no processo, e só começar o processo a partir daí. Agora, eu vou dar uma dica, Pedro. Todos nós, porque senão nós seríamos um avatar, ou seríamos deuses aqui no planeta Terra, temos questões a serem trabalhadas. Todos nós temos pontos de melhora. Se você tiver a habilidade de, junto com esse diretor, ajudá-lo a encontrar aonde ele quer melhorar e propor isso no processo, claro que alinhado com o que a empresa deseja, você vai ter esse executivo comprometido no processo. Se ele achar que o processo é da empresa e não tem nada a ver com ele, ou seja, não houve alinhamento, ele vai faltar nas sessões, ou vai nas sessões, mas não faz as tarefas, enfim. Ele precisa perceber a utilidade disso. E você pode ajudar a vender isso para ele já numa sessão inicial, fazendo coaching, percebendo aonde ele quer, aonde ele precisa, aonde ele quer melhorar. E não é dizendo o quão o coaching é bom, ou o quão você é bom como coach, que eu tenho certeza que você é. Isso aqui não está sendo questionado, mas não é isso que vai fazer com que ele vá para a sessão. O que vai fazer com que ele vá para a sessão é ele perceber o que vai mudar na vida profissional dele com o coaching. Para melhor, obviamente. Alejandro? Sim, obrigado, João. Vamos pelas últimas duas perguntas que temos aqui. A primeira é de Marinalva. Ela falou: olá, estou gostando. Sou Marinalva e gostaria de saber quais ferramentas são utilizadas para definir ou melhor constatar a condição atual do coachee ao início e os resultados durante o final do processo, como indicadores de desempenho e evolução. Grata. Tá. Ok, existem várias ferramentas. Em termos de mapeamento inicial, nós trabalhamos muito com o Enneagrama, inclusive já houve um webinar da ICC, junto com a Illuminati e com a Lambent, sobre o Enneagrama no coaching. Acredito até que o Alejandro possa disponibilizar o link desse webinar para você ouvir, e lá mostra assim como nós fazemos o mapeamento inicial. Existem várias formas de se medir, de se criar métricas ao final de um processo. Uma avaliação 360 graus no início e no final, sendo que a gente sempre recomenda um espaçamento mínimo de 6 meses entre uma coisa e outra. O resultado do departamento, o turnover, a percepção das pessoas, pode-se listar comportamentos. Uma pergunta que eu sempre faço ao meu contratante é: o que precisa acontecer para que ao final do processo, você, contratante, diga, valeu a pena esse coaching? Isso eu anoto para que no final do processo a gente saiba o que aconteceu. E procuro fazer com que as pessoas sejam específicas. Então, aí pode ser, eu espero que ele reflita sobre a carreira dele. Eu espero que ele, nas reuniões, tome tal e tal atitude. Eu espero que o turnover do departamento dele abaixe. Eu espero que ele me apresente um planejamento estratégico e saia do operacional nos próximos 6 meses. Enfim. Agora, uma coisa que é importante também é que, de novo, nós estamos num sistema e dificilmente o coaching será o único elemento que causa diferença. Então, a maior dificuldade é perceber o quanto do coaching resultou naquele... resultou naquele resultado, é ruim, né? Gerou aquele resultado. Porque, de repente, aquele resultado foi obtido porque um concorrente nosso quebrou e saiu do mercado. Aquele resultado foi obtido porque o governo baixou um decreto e que mudou a economia do país, ou foi por causa do coaching? O nosso turnover diminuiu porque aquele líder ele se tornou mais humano, ou porque nós aumentamos os salários no mesmo período? Então, é difícil isolar o coaching. Mas existem várias métricas que eu acabei já de citar aí para você, que podem ajudar muito e dar uma pista muito boa. Se nós quiséssemos ter uma métrica perfeita, ela talvez fosse tão caro
do que o resultado que o coaching trouxe ou que qualquer outra ferramenta trouxe, por maior que fosse esse resultado. Eu sei que talvez eu não tenha respondido totalmente a tua pergunta, mas ficam aí bons caminhos que podem te ajudar nessa questão. Muito obrigado, João. Tem uma última pergunta, Alejandro? Sim, somente que já enviei o link para toda a gente. Assim podem ouvir o webinar com o Enneagrama. Isso já enviei pelo chat para todos. Ótimo. Perfeito, muito bom. Obrigado, Alejandro. Imagina. Então, na última pergunta de Cláudia, ela fala ainda sobre o caso que você compartilhou antes, como você lidou com o fato do chefe, do executivo, encorajá-lo a continuar sendo agressivo. O que faz para Coach lidar melhor com o seu chefe nesse aspecto? Nós estendemos o coaching a esse executivo também. E fizemos com que ele participasse desse processo. E colocamos ele, o coaching passou de um indivíduo para lidar com o sistema e trabalhou aquela relação deles. Obrigado, João. Então, essa foi a última pergunta que nós recebemos no chat. Isso, Alejandro, eu queria então deixar aí na tela de vocês, nós estamos iniciando uma formação com reconhecimento da International Coaching Community, uma formação em coaching executivo de líderes, formação essa que foi desenvolvida pela Lambent, através do Joseph O'Connor e da Andrea Lages, que são dois coaches, consultores e autores internacionais na área, hoje eles moram em Londres e que são fundadores da Lambent e da ICC. E essa formação será promovida aqui no Brasil pela Iluminata, que é a empresa que eu represento. As inscrições já estão abertas. É realmente uma formação com atividades antes, durante e depois do período de sala de aula. As atividades iniciais, elas iniciam a partir do momento em que você faz a tua inscrição. E esse programa é um programa que vai te ajudar a lidar com todas essas questões. A partir dessa formação, você vai ter ferramentas, você vai ter instruções, você vai praticar como lidar no coaching executivo. Sempre lembrando que o coaching executivo é o que melhor remunera. Você tendo competência, capacidade para trabalhar com executivos e fazer com que o desempenho deles, ajudá-los a que tenham um desempenho melhor, é algo que rende milhões para a empresa e que tem uma excelente remuneração para você, coach, também. Só que, como vocês puderam perceber nessa última hora, existem aspectos específicos e que é importante nós, coaches, estarmos preparados para esses aspectos de forma a ajudar o executivo a fazer diferença, senão nós também não conseguimos. Não é com a ferramenta do coaching normal que eu consigo também atingir o meu máximo como coach. Nós teremos um período, então, dessas atividades iniciais, todos os 3 períodos, antes, durante e depois da formação, tem o acompanhamento do formador do programa. Esse programa específico, eu serei o formador. Então, eu já acompanho você desde o momento em que você se inscreve. Nós teremos 6 dias em sala de aula em junho, aqui em São Paulo. Eu me encontro aqui em São Paulo. E depois nós teremos mais por volta. Aí depende da velocidade que cada um faz, mas nós teremos mais uns 3 meses de atividades posteriores, inclusive com atendimentos, vocês farão atendimentos a executivos, nós faremos encontros com a turma via internet nesse período. A formação ao todo dura aí por volta, depende um pouco do período em que você se inscreve, mas dura de 4 para 6 meses. Quem quiser saber preço, quiser outros detalhes, pode falar com a Camila. O e-mail e o telefone e os telefones da Camila estão aí na tela. Ela terá muito prazer em estar conversando com vocês, trocando ideias, entendendo o momento de vocês e até apresentando se esse programa pode ter a ver com os objetivos que vocês tenham ou não. E eu também quero ficar à disposição. Eu sei que às vezes termina o webinar e surge uma pergunta, surge um ponto, a gente... Não sei os que estão em casa, se tem gente que está ainda no escritório, pega o carro, volta para casa e ocorre um aspecto que não foi perguntado, ou mesmo se a minha resposta não satisfez totalmente,
é com muita alegria que eu recebo os e-mails de vocês fazendo perguntas, fazendo colocações. Então fiquem à vontade aí, me mandem um e-mail e perguntem aí dentro do tema o que vocês quiserem. Eu terei enorme prazer em responder, se eu souber, e se não souber, eu vou atrás da pergunta, da resposta, eu contato outras pessoas da ICC e encaminho a resposta para vocês. Vai ser muito bom continuar tendo contato com vocês. Os nossos webinars, normalmente ao serem encerrados, eles apresentam uma página aí de perguntas e eu peço a colaboração de vocês no sentido de responderem a uma rápida pesquisa, que é a forma, inclusive, de nós, cada vez mais, termos encontros que atendam o que vocês procuram. Então, nós precisamos que vocês nos digam o que vocês estão buscando. Eu queria agradecer ao Alejandro, que vai fazer o fechamento desse webinar. Muito obrigado aí pelo teu suporte, Alejandro, pela tua participação, pelo convite aí, você como diretor da ICC ter me convidado para participar desse webinar. Muito obrigado pela oportunidade e queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Vocês estejam agora com a sensação que valeu a pena estar comigo e com o Alejandro. Boa noite a todos. Muito obrigado. Alejandro, é contigo. Muito obrigado, João, por esse momento que compartilhamos. Muito obrigado a todos também. Os invito a estar em contato com a International Coaching Community. Eu enviei o Facebook da ICC, pelo chat também. Lá você pode receber todas as novidades, as news da ICC. Então, convido vocês a estar em contato lá e desejo vê-los nos próximos webinars da ICC também. Que tenham um bom final do dia e muito obrigado novamente por estar conosco. Obrigado.